Bom, pessoal, tá gravando a partir de agora. Só estava ligando aqui a minha mesa digitalizadora. Deixa eu organizar aqui minha bancada. Tá o War. Beleza. Vamos lá, pessoal. A gente estava vendo na aula passada a flexão simples, a gente viu, né? Finalizou a flexão simples. Hoje eu já queria estar entrando em peças comprimidas e esbeltas, né? Mas ainda falta ver aqui flexão oblíqua e flexão composta, tá? Vamos ver aqui rapidinho e vamos ver se dá pelo menos para iniciar o conteúdo de peças compressão de peças esbeltas, tá bom? E aí a gente finaliza a parte, depois que vier essa parte de compressão de peças esbeltas, a gente finalizou a parte de dimensionamento de peças isoladas, tá? Fazemos nossa primeira avaliação e depois a gente volta com a parte de estado limite de serviço, com a parte de peças compostas, dimensionamento de peças compostas, ou seja, quando você faz mais de um elemento de madeira, você faz um elemento só, né, estrutural, muito comum, você já deve ter visto em varandas de casas e tudo mais, né? E também vamos ver uma parte de ligações, tá? Nós não vamos adentrar muito em ligações, mas vamos ver o mínimo necessário para vocês entenderem a coisa. Bom, vamos lá. Então, flexão oblíqua. É o seguinte, vocês já viram lá o que é flexão oblíqua, né? Então, basicamente, flexão oblíqua é quando você tem o momento fletor atuante, né? Resultante, momento fletor resultante, aplicado em torno de um eixo que não é o eixo principal, né? Ou seja, não é uma das referências que nós estamos tomando, né? O X ou Y. E aí um caso muito comum, né? Que a gente vai ter flexão oblíqua, né? São em terças, tá? São em terças. Caibros e ripas também tem, mas a questão é que caibro e ripa a gente nem dimensiona usualmente, tá? A não ser que seja um caibro especial, alguma coisa diferente. A gente só, em termos de estrutura mesmo, a gente só começa a contar a partir de terça, né? Agora, óbvio, tem cobertas, e eu vejo já o caso, tá? Mas tem cobertas que a gente não tem caibro, então meio que não tem terça, então meio que a terça já serve como caibro e as coisas se confundem, né? Mas o importante é entender o que é subestrutura do telhado, tá? Que só serve para apoiar a telha, e o que é a estrutura mesmo do telhado, que vai suportar o vento e etc. Tá bom? Vai suportar todas as cargas, né? Vai assumir todas as cargas. Então, a terça é um elemento característico, então, para quem não se lembra aí, porque já viram, né? Mas para quem não se lembra, por exemplo, a gente tem aqui a treliça, né? A tesoura, no caso aqui, uma treliça em formato de tesoura, e ela se repete, né, ao longo da coberta. Então, a gente olhando aqui de cima, isso aqui é uma tesoura, isso aqui é outra tesoura, né? Aí tem tesouras até acabar a coberta, né? Vamos dizer que seja uma coberta retangular bonitinha. E entre as tesouras nós colocamos o elemento estrutural, que é justamente para apoiar a subestrutura do telhado, caibro e ripa, e se chama terça, né? Então, olhando de cima aqui, essa terça estará aqui, né? Esse cara aqui é uma terça, e essa terça estará apoiada geralmente assim, né? Na tesoura, né? Inclinada, tá? Aí você precisa até colocar uns tirantes para segurar ela e tudo mais. Lembrando que aqui você nos apoios geralmente você tem um apoiozinho, tá? Esqueci o nome disso aqui, ó, tarugozinho para você apoiar, tá? Para ele não tombar, né? E aí, nesse sentido, a maior parte das cargas, né? A maior parte das cargas atuam no sentido gravitacional, né? Então, portanto, as cargas vão atuar aí para baixo, né? Vertical para baixo. Tá? Essa seria a carga gravitacional, né? O que não é assim, o vento, por exemplo, o vento atua geralmente perpendicular à superfície, tá? Aí o vento não entraria aqui. Mas, por exemplo, peso próprio é uma carga gravitacional, né? Que vai estar sempre com o vetor voltado para o chão, né? O peso da telha, o peso da subestrutura em cima da terça, tá? Tudo isso são cargas gravitacionais e, portanto, ela tem o vetor indicado para o solo, né? E dessa forma, essa carga, né? Essa carga não está aplicada em um dos eixos, né?
da minha estrutura, um dos eixos principais da minha terça, e, portanto, ela vai gerar momentos em torno... ela vai gerar um momento resultante assim, ó, certo? Perpendicular à direção da carga. Então, esse é o meu momento resultante, beleza? Esse é o meu momento resultante. Por outro lado, o que a gente vai fazer é o seguinte, ao invés de estar trabalhando com cargas resultantes e movimentos resultantes, a gente vai separar nos eixos que a gente conhece, né? Então, portanto, a gente tem os eixos que nós conhecemos, e nós vamos admitir que a gente tem a carga resultante aplicada aqui. Vou pegar outra cor, para melhor. A gente tem uma carga resultante aplicada no sentido gravitacional, então, portanto, ela tem uma parcela... ela tem uma parcela... Essa cor não ficou legal, né? Ela tem uma parcela na direção, vamos dizer assim, x, do x local, né? Isso aqui é o y local, tá? Então, eu tenho aqui essa carga global. Então, eu vou ter uma parcela QX e vou ter uma parcela aqui QY, né? E aí, esse QY vai gerar um momento em torno do eixo X, né? Então, cadê uma cor diferente? Vou verde aqui. Então, essa carga QY aqui vai gerar um momento em torno do eixo X. E essa minha carga X vai gerar um momento, eu não sei se nessa direção, um momento MY, né? Em torno do eixo Y, né? Então, portanto, MY vai depender aí de QY, de QX, né? Vai depender também do vão da peça, tá? E etc, né? Então, por exemplo, e assim como o MX, vai depender de QY, do vão da peça e de outros parâmetros que são usuais. Então, por exemplo, se for biapoiada, se essa minha terça for biapoiada, que é o que a gente trabalha na maior parte das cobertas simples, né? Esse MY vai ser QX multiplicado por L ao quadrado dividido por 8, né? O vão ao quadrado. Já MX vai ser igual a QY vezes L ao quadrado dividido por 8. Alguma dúvida, pessoal, até aí? No momento não, professor. Poderíamos estar trabalhando com um momento resultante? Poderíamos, mas aí a gente não vai conseguir utilizar aquelas equações simplificadas de momento, tá? Então, aquelas equações de tensão-momento que a gente utiliza, né, em que a tensão é igual a momento vezes y, né, ou x que seja, dividido pela inércia, isso aqui só é válido quando o momento é aplicado em torno de um eixo principal. Principal de inércia, né? Tá? Principal de inércia. E como é que eu sei que o X e o Y são eixos principais de inércia dessa peça? Bom, primeiro que é retangular, eu já sei decorado o que é, mas se você não sabe decorado da peça, você saiba que aquela regrinha, né, que eu já comentei com vocês aqui, né, ainda nesse curso. Todo eixo de simetria é um eixo principal de inércia, tá? É um eixo principal de inércia. Esse eixo principal de inércia pode ser o mínimo, a menor inércia, ou pode ser a máxima inércia, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma seção retangular, eu sei que esse eixo Y é um eixo de simetria, e eu sei que esse eixo X também é um eixo de simetria. Então, portanto, são eixos principais. Ambos são eixos principais, né? E aí eu sei aqui para uma seção retangular que se essa dimensão aqui, H, né, for maior que B, H sendo maior que B, então eu tenho que X é o I máximo, né? Tá? E o Y seria o I mínimo, né? A inércia mínima. Se eu pegar a inércia em qualquer outro eixo inclinado aqui, vai dar um valor entre esses dois. Tá? Vai dar um valor intermediário entre esses dois. Então, eu poderia utilizar aqui em termos de momentos resultantes, porém, a equação não é simples assim. A equação fica uma loucura. Vai depender, inclusive, do
do produto de inércia, né? Vai depender, inclusive, do produto de inércia. Então, isso tudo é mecânica dos sólidos 1, né? Perceba que a gente está aqui usando direto o conhecimento lá de mecânica dos sólidos 1. Bom, é isso. Outra regrinha aqui que é útil é o seguinte. Todo o eixo de simetria é um eixo principal, mas nem todo o eixo principal é um eixo de simetria, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma seção T, né, eu tenho o eixo de simetria aqui, esse cara, né? Se as abas forem iguais, tá? Porém, no eixo X eu não tenho simetria nenhuma, né? Porém, o eixo X é um eixo principal de inércia, né? E eu sei disso porque toda a inércia máxima é perpendicular à inércia mínima. Vou repetir. Sempre que você tiver uma inércia máxima, se você girar 90 graus esse eixo, você vai estar diante da sua inércia mínima, tá? Ou o oposto. Se você tem uma inércia mínima, se você girar 90 graus, você vai ter sua inércia máxima. Então, portanto, se esse cara é uma inércia principal, né? Não sei se é a máxima ou a mínima, mas eu girando 90 graus, né? Eu vou ter de certeza o outro eixo principal de inércia. Então, sei lá, esse cara é o inércia principal, essa aqui é a inércia principal 2. Usualmente, em seção T, né? A inércia aqui em torno do eixo X é maior, né? Mas aí depende das dimensões. Vai depender das dimensões aí. Ficou claro aí, pessoal? Relembraram? Se lembra disso de mecânica de sólidos 1? Ninguém? Beleza. Vai te disse que sim. Então, vou admitir que todos viram. Bom, vamos lá, continuando. Então, portanto, eu vou ter flexão nos dois sentidos, tá? A gente vai trabalhar assim. É usual do dia a dia a gente separar, decompor o momento fletor ou a carga já de cara. Eu gosto de decompor a carga primeiro. Eu decomponho a carga e depois faço os momentos fletores independentes, né? Se for biapoiado, fica facinho assim. Vamos fazer isso aqui agora no exemplo, né? Fica facinho assim se for biapoiado. Agora, óbvio, você pode ter uma terça contínua, né? Metálico é mais comum. Você bota uma ligação para dar uma continuidade aqui no momento, mas madeira não é muito comum, não, isso, tá, pessoal? Qual a vantagem de você fazer uma ligação aqui, né, de forma que fique contínuo? Como assim? Como assim contínuo, né? Só esclarecendo, porque às vezes na minha cabeça é simples a coisa e para vocês não sei. Então, vamos lá. Vamos supor que eu esteja olhando de lado essa estrutura, tá? De lado para terça. Então, eu tenho aqui um apoio que seria a minha tesoura, tenho outro apoio que seria a minha outra tesoura, tá? E tenho minha outra terça e tenho outra tesoura. Vamos supor que eu tenho uma estrutura assim. Na verdade, vamos botar mais uma aqui. Vamos botar mais uma terça e mais uma tesoura. Então, cada apoio desse é uma tesoura, tá? Esse é o meu modelo simplificado para minha terça. Então, eu posso considerar rótulas aqui, tá? Rótulas aqui. Nem precisaria nessas últimas, nem precisaria, né? De forma que cada uma dessas minhas terças vão trabalhar isoladas, então eu posso até simplificar esse modelo para um biapoiado assim, tá? E aí, se o vão for igual, se a distância entre as tesouras forem iguais, né? Então é um modelo só, né? Biapoiado. Esse é o que a gente vai fazer no exemplo de hoje, tá bom? Mas eu posso considerar qual é a vantagem desse cara aqui. Primeiro, o cálculo é mais fácil, né? Mas para a obra, para a edificação, qual é a grande vantagem disso aqui? Porque eu não preciso fazer uma ligação muito especial aqui, tá? Basta eu chegar com a minha terça na minha tesoura, dessa forma aqui, olhando agora de frente, né? Eu chego com a minha terça, faço um tarugozinho aqui, tá? E apoio ela, né? Assim como a outra. Então, olhando de lado, eu vou ter uma terça chegando, a outra terça chegando, e simplesmente um tarugozinho aqui, tá? E vou parafusar, pregar. Esses tarugos podem até ser independentes, separados, né? Mas pode ser um só também para as duas. Né? E dessa forma, eu vou estar permitindo que essa minha viga gire aqui nessa ligação, tá? Ou a restrição desse giro vai ser mínima. E aí, portanto, no meu modelo teórico, né, no meu modelo numérico, eu vou considerar ela biapoiada. Mas eu posso fazer aqui uma ligação diferenciada. Eu posso pegar aqui e botar uma chapa metálica aqui em cima, tá? E pregar.
de forma que esse momento aqui, ela não vai conseguir girar tão facilmente, né? Isso aqui vai gerar um certo engastamento. E aí, nesse sentido aqui, eu teria uma viga contínua, vamos dizer, né? E aí eu tenho uma ligação mais cara, né? Porque eu tenho que utilizar aqui chapas metálicas, parafusos, né? Pregos ou pregos, que seja. Porém, eu tenho aqui um diagrama aqui de viga contínua, tá? E qual é a vantagem disso? Esse meu momento fletor aqui, tá? Esse meu momento aqui da viga contínua é menor do que esse meu momento aqui da viga biapoiada, tá? Então, MC é menor que MB, né? Qual é uma terça ótima? Que esse MC aqui seja igual a esse aqui, ó. Se forem iguais esses caras, você tem uma viga ótima. E dessa maneira, você tem também flechas menores, né? Você tem flechas menores. E quando você tem flechas menores, você pode usar peças mais esbeltas, né? Ou seja, menos consumo de material. Tá? Então, nessa primeira situação aqui, você economiza na ligação. Na segunda aqui, vamos dizer, você economiza no perfil em si. Né? Qual é o mais caro, qual é a mais vantagem? Não sei. Né? Eu sei que para executar é mais fácil assim, biapoiado. Né? É necessário menos mão de obra especializada para fazer essas ligações. Né? Mas em termos de custo, eu teria que ver caso a caso. Né? Isso é uma tendência. Né? É uma tendência isso aí. Considerando uma viga contínua, terça como contínua, né? A gente tem menos consumo de perfil. Considerando ela biapoiada, a gente tem menos consumo de ligações, né? De menor custo de ligações. Entendido aí, pessoal? Essa observação, isso aqui é um lado prático, que é interessante a gente conversar, né? Porque isso ajuda vocês a tomarem decisões, né? Aí ao longo da sua carreira aí, tá? Como engenheiros. Alguma dúvida nessas observações? Vocês conseguiram visualizar bem o comportamento ou não? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. Mas vamos considerar que tudo bem apoiado, porque o nosso intuito aqui, até então, nessa aula, né, é mostrar como é o dimensionamento, então, portanto, não vamos complicar na análise estrutural. Para isso, vocês já viram lá teoria 1 e teoria 2, né? Vocês já fizeram estruturas mais complexas que isso, né, do que uma viga contínua ou uma viga biapoiada. Então, vamos simplificar aqui para uma viga biapoiada e para uma terça biapoiada e é o mesmo dimensionamento. Né? O que vai mudar é a análise estrutural, que não é o nosso foco aqui. Bom, dito isso, rapidamente aqui, o que a gente vai fazer é sobrepor os efeitos de flexão. Então, a gente vai fazer uma verificação para uma flexão, uma verificação para outra flexão. Né? Então, a gente vai fazer uma verificação. Quando eu faço isso aqui, ó, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou dividindo a tensão solicitante pela resistência. Dividindo a tensão solicitante pela resistência. Tá? Nesse sentido, aqui esse valor tem que dar menor que 1. Né? Se esse valor aqui der maior que 1, quer dizer que, mesmo se eu não considerasse o outro momento, eu já não estava passando. Né? Já estava ferrado a peça, então não preciso nem continuar. Então, esse cara aqui, para passar na flexão simples, tem que ser menor que 1. Né? O que a gente estava fazendo antes? A gente estava dizendo, a tensão solicitante tem que ser menor ou igual que a tensão resistente, não é isso? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, agora, é dizendo o seguinte: a tensão solicitante sobre tensão resistente tem que ser menor ou igual a 1. Aí, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo uma verificação individualizada para a flexão em torno de um sentido, tá? E faço a verificação para a flexão em torno do outro sentido. Tá? Em torno do eixo Y agora. E somo as duas parcelas. Só que eu não vou somar integralmente as duas parcelas. Tá? Para seções retangulares. Tá? Para seções retangulares, eu vou dividir uma das duas parcelas por km. Então, eu tenho que fazer duas verificações aqui. Uma multiplicando em torno do eixo X por km e na outra multiplicando em torno do eixo Y por km. E ver qual é a pior situação. Né? Então, basicamente, eu vou fazer duas verificações. Uma em que eu multiplico o momento em X por km e a outra que eu multiplico o momento em Y por km. Né? Óbvio que para outras seções, né, se eu estiver trabalhando com seção T, uma seção I, composta e tal, no caso de uma
de um perfil laminado, né, com laminado e colado, esse KM é igual a 1, então no final das contas eu só vou precisar fazer uma verificação, né? Ah, professor, mas para seção retangular eu posso utilizar KM igual a 1? Pode. Vai estar a favor de segurança, mas não faz sentido, você vai estar gastando mais material, né? Se quiser simplificar, se for a obra sua, se o dinheiro sair do seu bolso, toca o barco. Beleza? E da onde vem esse KM, né? Pessoal, vem de teoria mais avançadas junto com análises experimentais, tá? Não vem ao caso aqui. Isso é dado pela norma e a gente vai seguir a norma aí, tá bem clara quanto a isso. É óbvio que numa seção T existe uma certa redução, numa seção I existe uma certa redução, porém não tem estudos suficientes, comprovação suficiente para você utilizar uma redução. Então, por isso que só foi comprovado para a seção retangular, a gente reduz aí em meio para a seção retangular e para as demais seções usa 1, né? Sabendo que vai estar com uma certa folga aí para as outras seções, mas infelizmente a gente não tem dados suficientes para fazer essa redução com confiança. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Não tem mais o que fazer, tá? E as tensões tangenciais, né, que seria a verificação de cisalhamento, você vai fazer a verificação de cisalhamento em uma direção e a verificação de cisalhamento em outra direção, independente, tá? Independentemente. Então, da mesma forma que a gente fez na aula passada. Então, eu só vou focar aqui na verificação das tensões normais, tá? Para o exemplo, e sabendo que as tensões tangenciais vocês verificam individualmente, né? 2 vezes. Você vai verificar para uma direção e vai verificar para outra direção a partir de QX e QY, né? Ok. Dito isso, pessoal, antes de começar mesmo o exemplo, um lado prático aqui da coisa, tá? Para estruturas de madeira, em que você tem telhados coloniais, né, com 30%, 35%, faz diferença você considerar aqui flexão oblíqua, tá? Mas para telhados metálicos, né, estruturas metálicas de telhado, em que você tem uma inclinação muito pequena, tipo assim, 10%, 5%, 3%, tá? Cara, pode tacar flexão simples, imaginando que a terça está na vertical mesmo e corre para o braço, não vai fazer diferença significativa, tá? Garanto para vocês. Passou de 10%, já começa a olhar com carinho, tá? 30%, faz a verificação de flexão oblíqua que vai dar problema, tá? Vai fazer diferença. Beleza? Vamos lá. Fazer um exemplozinho aqui rápido, né? Então, eu vou até salvar aqui como flexão oblíqua. Vou apagar isso. Isso é tudo de flexão simples. Vou ficar até aqui. Vamos lá. Então, deixa eu fazer um desenhozinho aqui para a gente... Vou pegar aqui, selecionar. Eu acho que esse aqui não vai selecionar, né? Criar uma captura mesmo. Vamos pegar esse cara. Só vou desenhar aqui vou desenhar aqui um ângulo, tá? Para a gente tomar como referência, né? Então, geralmente a gente tem a inclinação do telhado, tá? É esse ângulo aqui que a gente tem. Vamos fazer pelo ângulo, né? Vamos complicar aqui um pouquinho. Então, o que eu tenho no telhado geralmente é uma inclinação, tá? Então, vamos supor que a nossa inclinação aqui seja 30%. Vamos supor que a inclinação do telhado seja 30%. Vou copiar aqui. Colar aqui para o nosso caso. Opa. E aí eu não pego a... Será que vai pegar agora? Pegou. Então, só para vocês verem como é que faz na prática, mas é geometria básica, né? Mas
só para não ter dúvida, o que significa inclinação de 30%, né? Que para cada 1 metro horizontal aqui, tá? Eu tenho 0,3 aqui na vertical, né? Então, portanto, o θ aqui, né, vai ser nada mais nada menos que arco tangente, né? De 0,3 dividido por 1, tá? Ou seja, 30%, né? Arco tangente de 30%. Então, θ vai ser igual a arco tangente de aí aqui. Vou dizer que é a inclinação de 30%. Opa. Então, meu ângulo aí, θ, vai ser 16 graus aproximadamente. Tá? Dito isso, esse cara aqui eu tô sem, não tem como desenhar aqui, né? Eu vou desenhar aqui no... esse cara, eu vou repetir aqui, né? Esse cara vai ser esse mesmo θ aqui, tá? Esse mesmo θ aqui, aqui vai ser 90 menos θ, então, portanto, esse θ tá aqui, ó. Esse θ é esse cara aqui, ó. Esse aqui é θ, tá? Então, portanto, QY, né? Vai ser igual a Q vezes cosseno de θ, e QX vai ser igual a Q vezes seno de θ. Alguém tem dúvidas quanto a isso? Já esqueci. Vezes seno de θ. Ainda não defini quem era Q. Vou definir daqui a pouco. Vou chutar um Q qualquer aqui. Na verdade, vamos calcular aqui, para vocês verem como é, para tirar uma área de referência, né? Fazer um cálculo simples, tá aqui. Um cálculo simples e é o que a gente faz no dia a dia mesmo, tá? Na velocidade aqui, na produtividade, a gente tem que fazer coisas simples mesmo, né? E coloca para cima. Coloca para cima as coisas. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui essa figura. Né? Vamos imaginar que o vão entre as tesouras seja 6 metros, talvez, né? É muito. Então, vamos imaginar que seja 4 metros. Para madeira, para aço é até bom, mas para madeira acho que é bom. Imaginar que seja 4 metros aqui entre tesouras, né? E que eu vou colocar aqui entre terças 1 metro, para facilitar a nossa vida, tá? Entre terças 1 metro. Distância entre terças. Então, portanto, essa carga aqui, ó, toda essa área aqui, ó, tá? De influência, vai carregar sobre essa minha terça aqui, né? Que eu vou dimensionar o pior caso, né? Vamos dizer, e todas se repetem, né? Então, esse daqui é o mesmo metro, né? Que eu estou pegando metade para um lado, metade para o outro. Vamos supor que todos os espaçamentos sejam iguais. E então, se eu tenho uma carga Pzinho, né? Que é uma carga distribuída uniformemente no telhado, vamos supor que seja para cima aí 100 kg por metro quadrado, né? A minha carga distribuída aqui na terça que eu vou considerar vai ser Pzinho vezes essa largura de influência, né? Deixa eu botar aqui um termo aqui, L de influência, tá? Vezes L de influência, então, portanto, Q vai ser aí 100 quilonewtons, né? Aqui 100 quilos, né? Então, para transformar para quilonewtons, eu divido por 10. Bom, no matcado ele converte. 100 kg, quilograma força, né? Isso aqui, só lembrando que é quilograma força. Isso é outra coisa que a gente simplifica no dia a dia, tá? A gente não tem muito essa diferenciação, não, né? Isso é mais para questão física, por metro, tá? Então, como é um metro lá, o L de influência, a gente vai admitir aí 100 kg por quilogramas força por metro. Alguma dúvida aí, pessoal? Como calcular a carga distribuída na terça?
Professor, como é que eu acho essa carga de 100 quilos? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir outra parte aqui. Norma. Então, você tem uma norma aí chamada NBR 6120, que é uma norma que traz recomendações de cargas, né? Seja acidental, seja cargas permanentes. Esse aqui é um projeto de norma, na verdade. Já foi lançada essa norma, mas eu não tive acesso ainda à norma completa. E a gente tem aqui, ó, que legal. Telhados, né? Eles já fizeram algumas composições de carga para a gente. Então, telhas cerâmicas em geral, exceto germânico colonial, e estruturas de madeira com inclinação menor que 40, que é o nosso caso, né? 0,7 quilonewtons por metro quadrado, né? Acho que dá 70 quilogramas força por metro quadrado. Tá? Então, eu chutei 100, chutei para cima, né? Falei para vocês, vamos chutar aqui para cima. Mas ainda tem o forro, né? Ainda tem um forro que vai pesar, no sentido da gravidade, vai ter aí vai ter ainda aí esse aqui é o telhado mais a telha, tá? Mas aí eu tenho forro, tenho o que mais? Tenho acho que para telhado de madeira, acho só isso mesmo, só forro. Talvez uma instalação elétrica pluvial, mas é muito pouco. Bom, considerei 100. Vamos aí que seja 30 quilos de forro e 70 de telha mais coberta. Eu não sei, confesso que eu não sei se isso daqui está levando em conta a telha úmida, tá? Tem que se preocupar com isso. A telha úmida pesa mais, né? Você teria que considerar a telha úmida para esse cálculo. Bom, de qualquer forma, isso aqui vai ser um dado que vai ser igual a 100 quilogramas, ou seja, 1 quilonewton, né? 1 quilonewton por metro. Só se tiver muito rápido, vocês me dizem, viu? Tenha vergonha não, porque às vezes eu me apresso aqui e acabo falando muito rápido, tá? Mas, bom, vê que se isso aqui é muito pequeno, pessoal, só para vocês verem, 5%, olha, é irrisório, pessoal, isso aqui. Isso aqui você pode ignorar sem medo de errar. Você vem para 10%, ó, já fica aí, né? Mas ainda é irrisório, né? Ainda é irrisório. Aí você vem aqui para 30%, aí, opa, aí aqui a gente está falando de 30% da carga cheia, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Vocês conseguem visualizar, pessoal, isso aí? Vocês não estão falando comigo? Acho que estou falando sozinho aqui. Beleza. Beleza. Então tá aí. EX que é Y. Agora a gente não tem muito o que fazer, né? Isso aí é dado da questão. Vamos continuar aqui com essas dimensões, né? Que foi o que a gente utilizou para flexão simples. Esse momento aqui, na verdade, a gente vai calcular, então vou nem considerar isso. E eu vou precisar da inércia no outro sentido, do outro sentido também, né? Então a inércia do outro sentido vai ser H vezes B ao cubo, né? Dividido por 12. Beleza. Outra quarta. Beleza. Vou continuar com essa dimensão aí e a gente vê se é suficiente ou não, né? Se é muito, se é pouco, a gente vê depois. Esse cara aqui eu só vou usar depois. Aqui eu só vou usar depois. Mas eu sei que... eu sei aqui que momento, na verdade, eu vou ter dois momentos. Eu vou ter um momento em X, né? E vou ter um momento em Y, né? Então, já de cara, eu vou colocar aqui MXD, que o programa ainda não sabe quem é. Em momento torno do eixo X, inércia em X, beleza, direção Y. Então, esse MX aqui vai utilizar a carga em Y, tá? Vale destacar isso. É a carga em Y. Para quem não consegue visualizar isso fácil, recomendo dar uma analisada com calma você mesmo, né? Acho que a melhor coisa para você tentar entender é parar e pensar por você mesmo, né? E tentar
chegar numa... Opa, o L eu não disse quem era, o L ele considerou litros, né? O L é um outro dado da questão, é o vão da terça, né? O vão da terça é 4 metros, né? Para definir lá, vocês. 4 metros. Pronto, agora sim, está considerando correto. Esse é o meu momento atuante em torno do eixo X e bem menor, né? Eu tinha colocado 10, né? Tinha colocado um valor muito grande antes. Essa seção vai estar grande, né? Essa seção vai estar bem tranquila. Aqui eu vou ter o QX, né? QX. É um 25% do momento, né? Não é algo irrelevante, né? Não é algo irrelevante. E a tensão normal, né, vai ser a composição desses dois momentos, né? Vai ser uma composição desses dois momentos. Eu vou aqui considerar tudo positivo, porque não me importa o sinal, tá? Agora, a partir de agora a gente vai considerar tudo positivo. E vou somar, né? E aqui é o Y. X, né? X e aqui é Y. Então, tem aqui agora uma flexão composta, né? Eu posso até fazer aquele diagramazinho que a gente fez, só para ver a cara. Então, seria gráfico, né? Gráfico contour plot. Só para a gente ver, não sei, espero não me atrapalhar aqui, como me atrapalhei na aula passada, né? Botei o sigma, o que é que eu preciso aqui? Botar metros e metros, né? Vezes centímetros, talvez, melhor. E vezes centímetros. Será que ele vai? Ainda não, né? Não. É porque ele tá pra... Beleza, agora foi. Então, eu aqui tenho... essa minha dimensão atual é 8 centímetros de largura, então, portanto, eu vou colocar aqui 4 e menos 4. Né? E aqui é 25, então aqui, portanto, eu vou colocar menos 12,5. Aqui eu vou colocar 12,5. Né? É só colocar o meu eixo no centro. Então, tá aí uma flexão oblíqua, né? Flexão oblíqua. Linha neutra passando no centroide da seção. Tá? Entre esses dois verdezinhos aqui, eu tenho zero, tá? Então, meu traço aqui é justamente tensão zero. Eu posso até botar aqui contorno os valores. E aí aumentar. Talvez aqui. Você vê que esse valor aqui não tem, né? É zero, tá aqui, ó, zero. Então, essa linha aqui é a minha linha neutra. É aquela que passa no centro de gravidade. Por quê? Porque aqui eu não tenho tensões normais. Tá? Aqui eu não tenho tensões normais. Eu tenho apenas tensões... Perdão. Eu não tenho esforço normal, né? Eu tenho apenas aqui tensões normais devido a momentos fletores, né? Em ambas as direções. Então, a minha linha neutra se inclina, se torna oblíqua, porém ela não sai do centro de gravidade da seção, tá? Continua passando pelo centro de gravidade da seção. Ou seja, isso aqui é mecânica 3 pura, né? Mecânica 3 pura, na veia. Tá bom? Então, vou só reduzir aqui. Foi só para a gente fazer uma análise rápida de como está se comportando essa minha seção transversal. E agora vamos ver tensões máximas, né? E, obviamente, a tensão máxima aqui, ó, e mínima, né? As máximas, tensões máximas e mínimas estão aqui nas quinas, né? Para uma seção simétrica, nos dois eixos, tá? Como essa retangular, esses dois valores são iguais, tá? Pode ter certeza que esses dois valores aqui são iguais, só invertendo o sinal, né? Se fosse uma seção T, aí tem que tomar cuidado, porque aí essa distância Y muda, né? Essa distância Y e X ao centroide muda. No caso da retangular não muda, né? E aí eu sei que qualquer um dos pontos aqui, ó, qualquer uma dessas quinas vai me dar o valor máximo em módulo, né? Só vai inverter o sinal. Por outro lado, a tensão resistente na tração e na compressão é basicamente igual, né? Então, a gente já tinha visto aqui a resistência à tensão de compressão é 13,7 e a de tração é 13,8. A de compressão ainda é menor, né? Sendo a de compressão menor, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou analisar aqui pela fibra de compressão, que é a azulzinha, tá? Então, eu vou utilizar o menor Y, vou utilizar o menor X e o menor Y, tá? E qual é o menor X e o menor Y? Ora, o menor X e o menor Y, o X vai ser o quê? Menos B dividido por 2, vocês concordam comigo? E o Y vai ser menos H dividido por 2, vão ser os menores, né?
menos H dividido por 2, ou seja, menos 12,5 e menos B sobre 2, menos 4. Né? Tá? E aqui está a minha menor tensão, a minha tensão de compressão, né, que está dando aí 4,45, a minha resistência. Isso aqui não é isso aqui ainda não é a final, né? Porque eu ainda não apliquei aqui o coeficiente. Tá? Estou admitindo que o coeficiente KM é 1, tá? Vale destacar isso. Mas a minha resistência à compressão. Inclusive, eu não estou nem verificando o da forma que eu mostrei para vocês. Eu vou verificar posteriormente. Estou só aqui fazendo análise em termos de mecânica dos sólidos, né? Então, aqui eu tenho aqui a minha resistência 13,7, então, portanto, estaria passando. Tá? Eu poderia fazer a verificação assim, utilizando mecânica 3 pura. Mas vamos acompanhar a norma aí, né? Como ela fala. O que é que ela fala? Ela fala o seguinte: ó, você vai calcular a tensão devido à flexão em X, então vou chamar aqui tensão. Tensão vai depender de Y, né? Perdão. Tensão, vai depender de Y em torno da tensão da flexão em X, né? Vou chamar de sigma X aqui. Apesar de ser sigma devido ao momento em X, né? Deixa eu botar um Mzinho aqui. Sigma devido ao momento em X vai ser igual a esse cara aqui, né? E sigma devido ao momento em Y vai depender de X, vai ser igual a esse cara aqui. E aí o que a norma fala? A norma fala, olha, você vai fazer uma composição agora. Você vai pegar esse cara máximo, que vai ser quem? Vai ser quando eu utilizar Y igual a menos H dividido por 2, né? E vou dividir isso por F0D. Tá? Então, vamos dar um igual aqui. Então, ó, tá dando... Óbvio que aqui eu posso botar em módulo sem medo de errar, né? Sem medo de ser feliz. Então, tá dando aqui 0,168. Tá? Eu utilizo esse cara aqui. Então, tal, a resistência... A relação entre a solicitação e a resistência para a flexão em torno do Y está dando aí também em torno de 16%. Né? E aí, nesse sentido, eu tenho que compor os dois, né? Eu tenho que somar os dois efeitos. Então, eu vou somar esse cara com esse outro aqui, né? Aí eu tenho 0,325. Só que, veja, a norma permite a gente utilizar um coeficiente redutor aqui, e a gente vai fazer isso, né? Que a gente não é besta. Então, eu vou utilizar aqui Km para essa primeira situação, Km multiplicando a tensão em Y, tá? E em Km é igual a 0,5. Para destacar isso. E vou verificar uma segunda condição, uma segunda situação em que eu tenho Km multiplicando essa primeira parcela aqui. Então, estão dando bem próximos, mas esse é o pior caso, né? Esse cara é o pior caso, mas está dando menor que 1, então está ok para essa dimensão. Inclusive, está muito folgado, né? Está muito folgado. A gente pode tentar diminuir aí para ver se não chega a uma situação transitória. Perceba que eu posso fazer isso aqui, né? Óbvio que se eu pegar esse cara e dividir por FCD aqui, FC0D aqui, não vai dar os 0,246. Por quê? Porque eu estou considerando os dois integrais, né? Integraus aqui. Mas eu posso aqui pegar aqui, ó, multiplicar por Km e acredito que vai dar igual. Esse Km eu ainda não tinha definido quem era, vou botar esse cara lá em cima. Porque é dado da questão, né? É dado da questão. Portanto, 246. São duas formas de fazer, né? A gente chega no mesmo lugar. Aqui só faltou botar o módulo, né? A gente chega no mesmo lugar. Professor, por que você está comparando aqui com a tensão de compressão? Porque como a tensão solicitante era igual, tanto na tração quanto na compressão, eu só peguei a menor resistência. A menor resistência era de compressão, se eu não me engano. Né? Então, a menor resistência é de compressão. Então, portanto, só comparei a compressão. Professor, e se a tensão de tração for diferente da tensão de compressão? Então, você vai ter que fazer 4 verificações. Você teria que fazer uma outra combinação aqui, né, em que aqui eu estaria verificando as trações,
né? Então, inverte aqui, ao invés de ser menos H sobre 2 e menos B sobre 2, vai ser mais H sobre 2 e mais B sobre 2. Portanto, estou pegando esse vértice aqui, ó, mais B sobre 2 e mais H sobre 2, né? Estou pegando esse vértice, beleza? E aqui eu estaria verificando com a tensão de tração e não de compressão, né? Então, o correto mesmo é fazer todas essas verificações aí, né? Mas eu fiz uma simplificação porque eu sabia que esse cara ia dar inferior a esse daqui de cima. Rápido, pessoal. Tá tranquilo, né? Facinho, Tranquilo, professor. facinho, facinho, mamão com açúcar, né? Para quem passou aí pelos cálculos, por física, é muito simples isso aqui, né? São contas de padeiro que a gente faz, né? Agora, o importante é vocês entenderem o comportamento estrutural, tá? É a hora da gente ligar lá a mecânica dos sólidos, teoria de estruturas e aqui com dimensionamento entender o comportamento do material, tá bom? Comportamento do elemento estrutural, né? Não do material, do elemento estrutural. Então, tá visto aí flexão oblíqua. Tá com poucos comentários, pessoal, mas aí vocês vão acompanhando esse arquivo, tá salvo aqui já. Vocês vão acompanhando esse arquivo aí com o vídeo, né? E aí vocês vão fazendo as anotações vocês mesmos, né? Vocês vão fazendo o manual aí. Os comentários que eu estou fazendo falados, vocês escrevem, tá? Aí vocês transcrevem, né? Vamos passar então para a flexão composta, né? Que aí vai estar muito próximo já, muito próximo do que a gente vai precisar para utilizar lá para flexão, para a compressão de peças esbeltas, né? Tá. Beleza. Tá. Vamos tentar. Tá muito folgado isso aqui, né? Vamos só, antes de eu salvar aqui, vamos diminuir esse cara, né? Tá muito grande. Vamos botar aqui 5 por. 5 por, sei lá, 17. Vamos ver aqui. Passa. Porra, já tá folgado. Não tá tão folgado. Tá bom aí já. Pra mim já estaria satisfeito aí. 10 a 15% de folga. Tá bom. Dava pra diminuir mais? Dava. Sei lá, vamos tentar botar aqui 15 pra ficar redondo. Acho que vai estourar, né? Estourou. Deixar os 17 mesmo. Acho que eu no dia a dia colocaria aqui 17. Ou até 20, entendeu? Também não gosto de trabalhar por muito no aperto. Só quando necessário. Beleza. A vantagem de trabalhar com planilhas, né, eletrônicas, é que a gente vai vendo o resultado, vai fazendo modificações e vai vendo o comportamento, né? Essa é a grande vantagem. Agora, relembrando, vocês não precisam estar utilizando isso aqui, né? Vocês podem utilizar aí o que vocês quiserem. Excel, na mão, calculador, o que vocês quiserem. A vantagem daqui é isso, que a gente fez uma vez e pode sair modificando que acha resultados rapidíssimos. Então, eu vou salvar, já salvei, tá lá salvo para vocês. Me lembra depois de imprimir em PDF isso tudo, tá, pessoal? Tá disponível para vocês. E outra coisa, não deixa para estudar em cima da hora, não. É muita coisa, tá? Apesar de ser conteúdos fáceis, é muita coisa. Poxa. Aqui, exemplo 4. Flexão composta. O que é flexão composta, pessoal? Ninguém? Bom, flexão composta, a flexão oblíqua é quando você tem o momento resultante aplicado em torno de um eixo que não é um eixo de simetria, né? Ou não é um dos eixos referenciais que a gente está trabalhando. A flexão composta, só um destaque, tá, pessoal? Vou botar até uma observação bem grande aqui. Eu já salvei contra o nome. Né? Deixa eu ver se eu abro aqui. Vou abrir para botar uma. Opa. Eu errei o número do exemplo.
lá, flexão oblíqua. Tá. Vou botar uma observação bem grande aqui, né? Bem grande para não ter erro. Pra depois a gente sabe, o professor só fez até aí. Vamos lá. Tem que fazer todas as demais verificações que foram feitas na flexão simples. Beleza? Só que aqui você vai fazer separado. Você vai fazer para uma direção e vai fazer para outra direção. Quais verificações são essas? Também você vai verificar os cortantes separadamente. Você vai verificar a instabilidade nas duas direções, né? E todas as outras verificações que foram feitas. Deixa eu botar aqui em vermelho, para depois vocês não dizerem que eu me ensinei errado, né? Tá aí, bem grande. Vou fechar aqui. Bom. Então, a flexão composta, né? A flexão oblíqua é quando você tem momentos fletores nas duas direções. A flexão composta é quando você tem momento fletor atuando junto com o esforço normal, tá? E aí, nesse sentido, o esforço normal pode ser de tração ou de compressão. Se sendo tração, a gente tem o que a gente chama de flexo-tração. Se for uma compressão, a gente tem o que a gente chama de flexo-compressão, né? E, obviamente, que aqui está a forma mais genérica, em que eu tenho esforço normal e flexão oblíqua, né? E aqui também, né? E percebam que a verificação é diferente da flexo-tração para flexo-compressão. Vê que na flexo-compressão aparece um quadrado aqui, um elevado ao quadrado, tá? Na flexo-tração não aparece esse cara. Então, é importante a gente saber isso daí. Professor, por que na compressão aparece esse quadrado? Porque na compressão a peça está submetida ao que a gente chama de instabilidade, tá? Instabilidade ou flambagem, né? O termo correto é instabilidade. Então, portanto, esses esforços, que está até errado aqui, né? Seria NC, né? E não NT, seria NC o correto. Essas tensões aqui já estão considerando parte de um desses momentos, tá? Então, essa tensão aqui já está considerando parte de um desses momentos. Vocês vão entender justamente na próxima aula. Não vai dar tempo mais essa aula, não, tá? Na próxima aula, a gente vai ver compressão de peças esbeltas. Vocês vão ver que essa tensão que a gente vai estar encontrando lá para peças esbeltas, né? Vale destacar isso, para peças esbeltas, já vai estar considerando um desses dois momentos. Porque quando você tem flambagem, e eu não sei onde está a minha reguinha, que eu gosto de usar. Quando a gente tem flambagem, instabilidade lateral, a gente já tem justamente uma interação entre esforço normal e momentos fletores, né? Então, acontece que... tá aqui, já achei. Então, o que acontece é que quando eu aplico... não sei se vocês estão vendo aí, mas quando eu aplico a compressão, né? Essa minha peça, ó, ela flete, né? Então, a compressão está diretamente relacionada à flexão no sentido mais esbelto, né? Então, se a minha esbeltez maior estiver em torno do eixo X, então esse cara aqui já vai estar considerando parte desse efeito desse momento aqui, tá? E se essa minha esbeltez estiver na direção Y, tá? Ou seja, estiver em torno do eixo Y, então essa minha tensão já vai estar considerando parte do efeito dessa tensão aqui. Então, por isso que aqui eu elevo ao quadrado. Lembrando que esse valor aqui é menor que 1, né? Então, quando eu elevo ao quadrado um valor menor que 1, eu tenho um valor menor ainda, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. A gente está reduzindo esse efeito aqui, porque a gente já está considerando parte do efeito da flexão nesse cara aqui. Alguma dúvida, pessoal? A aplicação aqui vai ser bem rápida, tá? Eu acho que até vai dar para começar a parte de compressão aqui. Porque aqui vai ser bem rápido, porque eu vou aproveitar todo o exemplo passado, só vou adicionar um esforço de compressão, né? Alguém tem dúvida aí, pessoal? Na verdade, não vou nem adicionar
um esforço de compressão. Eu vou adicionar um esforço de tração, que é para a gente não ter problema de estabilidade, já que instabilidade a gente só vai ver a partir de agora. Então, eu vou fazer aqui um exemplo com flexo-tração, e depois que a gente vê a parte de flexão, a parte de compressão de peças esbeltas, a gente volta aqui para flexo-compressão. Tá? A gente faz um exemplo de flexo-compressão. Então, vamos ver aqui, fazer um exemplo de flexo-tração. Vamos supor que essa minha terça, além de momentos fletores, né, também está atuando aí um esforço normal aí de não sei, 10 kN, talvez está alto, 10 kN, só 10 kN de tração, 10 kN de tração. Então, esse já é um ND, né? Já é um ND. Então, nesse sentido, vou botar aqui um Ctrl+T, tração, né? Então, nesse sentido, a minha peça vai estar flexo-tracionada, tá bom? E aí a minha tensão não vai ser mais determinada por esses caras, né? Eu vou tirar esse KM aqui. Eu vou ter que adicionar ainda aqui o efeito de tração, né? O efeito de tração. Então, portanto, eu vou adicionar aqui o efeito de atração, que vai ser o ND dividido pela área, né? Pela área que eu não defini aqui em cima quem era a área. Então, minha área vai ser igual a B vezes H. B vezes H. Quadrado. E aí, nesse sentido, agora, a gente vê que a minha tensão, minha equação de tensão está completa agora para flexotração, né? Então, deixa eu copiar aqui. Flexotração. Beleza? E esse cara aqui ainda não foi atualizado. Ah, não, foi sim, foi sim. Mentira minha, porque esse valor tá pequeno aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou botar 30. Vê o que aconteceu aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui para baixo. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver com mais. Olha o que aconteceu. A minha linha neutra é essa daqui, ó. Ela não está mais passando no centro de gravidade, no 0,0 aqui, ó. Não está mais passando, né? Ou seja, a minha linha neutra se desloca em relação ao centro de gravidade, né? Não se encontra mais centro de gravidade. Perdão. No centro de gravidade. Isso. Então, supondo que o momento MY aqui fosse zero, vamos supor, tá? MY igual a zero, seja igual a zero. Então, aí vai de unidades. Aí eu volto para a flexão reta, né? Volto para a flexão reta. Agora eu tenho uma flexão composta reta, né? Em que eu tenho uma flexão reta, que as linhas estão paralelas ao eixo em que eu estou girando, né? Em torno do eixo X. Porém, o centro de minha linha neutra, que é essa cara aqui, ó, zero, tá vendo? Não se encontra com o meu centro de gravidade, né? Então aqui eu tenho uma flexão reta composta. Se fosse ao contrário, se mx fosse zero, né? Então eu tenho uma flexão reta composta novamente, sendo que agora eu tenho uma flexão em torno do eixo y, né? Então a minha flexão reta agora é em torno de outro eixo, mas é uma flexão reta, né? As linhas são paralelas ao eixo que eu estou girando a peça, né? A seção. E da mesma forma a minha linha neutra aqui, ó, né? Não bate com o meu centro de gravidade, né? Não bate com o centro de gravidade. No entanto, vamos supor que eu tenho uma flexão composta oblíqua, que é o mais completo, né? O mais complexo. E aí eu teria aqui, ó, uma peça com tensões de tração máxima aqui nessa quina, né? E não são iguais agora à tensão de compressão, tá? A tensão de compressão vai tender a ser menor em módulo do que a tensão de tração aqui em cima, né? Então a gente pode ver isso aqui fazendo aqui. Isso aqui é a tensão de compressão máxima. E a tensão de tração máxima, né? Eu posso fazer isso daqui, né? Só substituir por H sobre 2.
Aqui, ó, você vê que a tensão de tração máxima é bem maior do que a de compressão máxima, né? Justamente porque agora eu estou com a minha peça não só flexionando, como tracionando também, né? Então, portanto, eu estou somando, né, sobrepondo os efeitos das tensões devido a essa tração com as tensões devido à flexão aqui. Óbvio que se esse cara fica muito alto em relação aos momentos fletores, né? Se eu tenho esse cara muito maior que os meus momentos fletores, o que vai acontecer é o seguinte, que a minha peça ainda tem que ser maior ainda. Deixa eu botar aqui, talvez 300. O que vai acontecer é que a minha linha neutra sai da peça e a minha peça se torna toda tracionada. Então, tanto nesse verso aqui ele é tracionado, quanto nesse outro também é tracionado, tá? Essa aqui é a menor tração, essa aqui é a maior tração, né? Então, a minha peça está toda tracionada. Vê que não tem nenhuma linha aqui, zero, né? O menor valor aqui, ó, tá dando menos, tá dando 1,55, né? Não é menos, é 1,55. Então, portanto, está tudo positivo aqui, essa minha seção está toda tracionada, né? Não é o caso que a gente tinha colocado 30, né? A gente tinha colocado 30 e, portanto, a minha linha neutra está cruzando a minha seção, eu tenho uma tensão de compressão e eu tenho uma tensão de tração. Agora eu preciso verificar as duas, né? Apesar da resistência ser bem semelhante, eu tenho que verificar agora as duas. Possivelmente, provavelmente, essa peça vai romper por tração, tá? Por tração. Deixa eu só botar aqui para a gente comparar. FT0D, né? Porque a gente compara. Então, aqui, ó, tá falhando, né? Tá falhando, já vê que tá falhando. Obviamente que eu não utilizei o coeficiente KM, né? Eu não utilizei o coeficiente KM e eu posso utilizar esse cara aí, tá? Mas eu não vou verificar a peça assim, eu vou verificar a peça. Eu vou verificar a peça, deixa eu só botar aqui pra gente ficar igual, né? Ou para verificar, ficar completo aqui essa verificação. Aqui não tá passando, aqui tá maior que 1, né? Então não tá passando. Então, mas eu ainda vou fazer isso aqui separado, aí vou criar um novo, né? Vou criar um novo aqui que seria tensão devido ao esforço normal. Aí esse cara vai ser igual àquela primeira parcela. Primeira parcela. E aí eu tenho essas minhas verificações aqui, que eu tenho que somar só essa parcela aqui do N, né? Assim, aí aqui eu tenho que tomar cuidado agora com os módulos, tá? Aqui eu tenho que tomar cuidado com os módulos, porque esse cara é sempre positivo e esse daqui é compressão. Então eu tenho que tomar cuidado, tenho que tirar esses módulos, tá? Ter cuidado com esses módulos. E aqui área. E aqui. Então, o meu esforço normal vai estar aliviando, né? O meu esforço normal vai estar aliviando. Não depende de X, desculpe. Não depende de X. A minha tensão normal vai estar aliviando Opa, não é isso que eu quero. Não é dividido pela área, é dividido pelo C, dividido pelo FC. Né? Na verdade, como essa... É isso. É isso que tem que fazer. Agora, vem, aqui está tração, né? Aqui é compressão, é que fica meio complexo a coisa, né? Fica meio errado, né? Mas é isso aí que tem que fazer, tá? É isso aí mesmo que tem que fazer. Só que, obviamente, que a peça se romper, vai romper, considerando que isso aqui é positivo, tá, pessoal? Se essa peça romper, vai romper por tração, tá? Vale destacar isso. Então, vou botar isso aqui. Na prática, eu nem faria essa verificação aqui, tá, pessoal? Eu faria essa verificação sem adicionar esse termo aqui, para falar a verdade, tá? Eu nem adicionaria esse texto. Bom, tá aí. Tá dando 1.4, né? Tá dando 1.20 e pouco por conta desse KM, tá? Por conta do KM. Aqui eu posso tirar o módulo também, que já tá tudo positivo, não vai interferir em nada. Não vou deixar tudo igual, né? Então eu tenho que aumentar a peça aqui nesse sentido, né? E é mais efetivo aumentar aqui a altura, acredito eu, tá? Então eu vou aumentar aqui para 20.
Passou, né? Tudo passando, tá tranquilo. Aqui eu confesso para vocês que não colocaria isso a verificação, pessoal. Apesar de que o correto é assim, colocar, né? Mas eu não colocaria, eu verificaria assim, tá? Agora, eu não quero confundir muito sua cabeça, mas eu não colocaria isso porque essa tensão pode advir de uma carga permanente ou pode vir de carga acidental. Então, ela pode ou não estar atuando, né? Então, eu fico meio receoso de usar ela como tensão aliviadora, né? Eu posso até utilizar ela como tensão para piorar, né? Majoradora, vamos dizer assim. Mas para aliviar, eu não utilizaria aqui, não. Tá? Mas, assim, teoricamente, o correto é considerar, tá? Eu estou fazendo um artifício aí de considerar essa situação. Agora, na verdade, essa verificação, na verdade, não está correta, né? Porque eu teria que... isso aqui só seria... Na compressão, eu só iria verificar na compressão se a peça fosse flexo comprimida, né? Se a peça não for flexo comprimida, vai ser sempre a flexo-tração que vai ser o pior. Vai ser sempre a tração que vai ser pior, tá? Mas o que eu posso verificar aqui eu considero flexão composta para flexão oblíqua, perdão, sem ser composta, flexão simples e oblíqua para a tensão de compressão, né? Seria o pior caso. E eu considero a flexão-tração para a tensão de tração. Tá? Eu faria assim num projeto real, tá bom? Mas eu acho que ficou bem comentado sobre esses pontos. Alguma dúvida, pessoal? Se não tem, veja que aqui a continuação também deveria ser feita, né? Continuar fazendo todas as outras verificações. Então, eu vou salvar aqui, tá salvo já, o exemplo está feito. Eu vou só editar o nome que eu tinha colocado exemplo 4, esse é o 5, tá? Bom, então a gente viu aí o assunto já, e aí fica esses dois exercícios aí para vocês fazerem em casa, tá? Esses propostos para vocês entregarem aí. Vou colocar até sexta da semana que vem, tá? Até sexta da semana que vem. E aí, novamente, vocês me entregam isso aí por Gmail, que eu não estou recebendo todos, tá, pessoal? Estou acompanhando aqui. Nem todo mundo está me enviando isso daí, não. Então, tem muitos de acumulados. E assim, quando eu fizer a verificação, se fez ou não fez, se não fez, paciência, vai levar falta, viu? E se a falta somar o máximo aí, vocês vão, infelizmente, ser reprovados por falta. Então, quando eu for verificar, se não tiver lá, já é falta de cara, viu? Como prazo aqui, tá? Formal, eu não vou verificar isso daqui antes de texto que vem, tá bom? Então, fica até sexta que vem para vocês me enviarem. Exercício proposto. E agora a gente vai dar uma iniciada na parte de peças esbeltas, tá? De peças esbeltas. Eu acho que vai dar para ver toda a teoria hoje. Talvez não dê para fazer um exercício. Ou dois, né? Porque o ideal é a gente fazer dois exercícios, né? Um para peça medianamente esbelta e um para peça esbelta. Então, o conteúdo, a teoria, justamente eu começo a partir daí, tá? Até então, a gente vinha trabalhando com esse cara aqui, né? Peça curta. Foi o primeiro dimensionamento que a gente aprendeu. A gente aprendeu o dimensionamento da tração e depois a compressão de peças curtas, né? E a gente definiu que a peça curta é justamente aquela que possui o índice de esbeltez menor que 40, né? Então, o índice de esbeltez a gente calculou, a gente aprendeu a calcular, né? Calculou tudo bonitinho. E naquela verificação, no primeiro exemplo que a gente fez, a gente garantiu que esse lambda tinha que ser menor do que 40. Né?
Só que a peça fica muito robusta, pessoal, tá? Isso aí não é prático no dia a dia a gente considerar só peça curta. Isso aí a gente fez aqui por uma situação de ensino, né? Porque eu não quis passar para a compressão de peças esbeltas antes de ver flexão, né? Que a gente acabou de ver agora. E peças esbeltas, seja ela esbelta ou medianamente esbelta, né? A diferença para a peça curta é justamente que a peça vai ter uma influência, né, do efeito de instabilidade. Né, de instabilidade. Então, essa peça não vai resistir. A ruptura do elemento estrutural não se dará pelo esmagamento do material. Se dará porque, a partir de uma determinada carga, né, se dará porque a partir de uma determinada carga P, né, uma carga P, e a minha peça vai começar a fletir, né, e essa flexão só vai aumentando à medida que eu vou comprimindo, né, e ao ponto que a minha peça vai romper por flexão devido à compressão, né, que nada mais é do que o nosso efeito aqui de instabilidade, né, o efeito de segunda ordem. Aqui, para dimensionar, a gente faz uma situação simplificada. A gente vai considerar uma excentricidade de segunda ordem, a gente vai calcular uma excentricidade de segunda ordem justamente a partir da carga crítica de óleo. Tá? Da carga crítica de óleo que vocês viram também em Mecânica dos Sólidos 3, né? 3. Foi outro conteúdo que vocês viram lá, super importante, que é conteúdo de instabilidade de colunas. Então, toda vez que eu falar aqui, pessoal, para vocês, efeito de segunda ordem geométrico, tá? Ou, melhor dizendo, momentos de segunda ordem, o que eu estou me referindo é o seguinte. Veja, se eu tenho uma barra perfeita aqui, né, perfeitamente alinhado, né, e eu aplico uma carga aqui, P, tá? Existe uma carga crítica, que é a carga crítica de óleo que a gente chama, que mesmo sem instabilidade alguma aqui, tá? Mesmo sem efeito de instabilidade alguma, essa carga irá flambar, tá? E irá entrar, irá deformar incontrolavelmente, né? A não ser que eu reduza essa carga de volta. Né? Ok. Ou zere a carga, melhor. Anule a carga, né? E o meu material for perfeitamente elástico. Mas uma estrutura nunca chega a essa situação, tá? Uma estrutura a gente nunca pode dizer que ela vai romper pela carga crítica, porque sempre haverá alguma instabilidade na realidade, certo? Seja uma pequena excentricidade na carga, tá? Vocês acham que na hora de executar uma obra, você vai executar perfeitamente tudo alinhado? Não, né? Mesmo que o nosso modelo teórico seja perfeitamente alinhado, na prática você vai ter um desvio para cá, um desvio para lá, uma viga vai chegar um pouco mais deslocada do que a outra. Isso tudo gera excentricidades acidentais, que a gente chama, né? Excentricidades mínimas, né? Ou efeitos, ações desestabilizadoras, que a gente também chama. Né? Então, mesmo que não tenha essa excentricidade, vamos bater um vento, você bota um ventilador, esse ventilador vai fazer uma carga, por menor que seja, ele vai fazer uma carga horizontal, e essa carga é uma ação instabilizadora. Tá? Então, se a gente está trabalhando com cargas instabilizadoras aqui, essa carga aqui, esse efeito de flambagem, na verdade, a gente vai estar trabalhando com instabilidade, né? O termo correto seria instabilidade. Em que eu tenho um efeito de instabilidade inicial, um efeito desestabilizador inicial, e esse efeito desestabilizador é o que gerará o meu primeiro momento, ou o meu momento de primeira ordem, tá? Então, o efeito estabilizador vai gerar o meu momento de primeira ordem.
Ok. Dito isso, o mais comum é que na própria edificação, né? Vamos supor que eu tenho um pórtico aqui, né? Na própria edificação, se eu tiver cargas laterais, por exemplo, né? Tenho cargas laterais, tenho cargas verticais aqui também. No próprio pórtico, o meu pilar, né? A minha coluna, que é geralmente aquela que vai estar submetida a essa situação, né? De compressão, se for o caso, também tem barras de treliço e tudo mais, né? Ele vai apresentar momentos, diagramas de momentos assim, ó, pode apresentar diagramas de momentos vetores assim, né? E aí, ou seja, já há o que a gente chama de momento elástico, né? E aí, nesse caso, o momento de primeira ordem vai se confundir com o momento elástico, tá? Quando o momento elástico for igual a zero, mesmo assim, a gente vai considerar um momento mínimo acidental, tá? Acidental, que é para considerar qualquer desvio de obra que possa vir a existir, tá? Então, portanto, vê os termos aí que eu estou falando, tá, pessoal? Momento de primeira ordem é aquele momento que está acontecendo antes mesmo de entrar em processo de flambagem, estabilidade que seja, tá? É aquele momento que vai atuar por causa de uma força desestabilizadora por conta da própria estrutura, né? A sua análise estrutural chegou no resultado em que os pilares aqui, por exemplo, estarão submetidos à flexão, né? Então, esse momento de primeira ordem vai existir de alguma forma, né? Seja por uma instabilidade, um efeito desestabilizador, né? Uma excentricidade acidental na obra, um efeito de vento que não foi previsto, ou qualquer coisa do tipo assim, ou seja, por um momento elástico que já está sendo considerado na obra. Tá? Esse cara é o momento de primeira ordem, antes da instabilidade, né? Antes de entrar na estabilidade. Porém, vamos supor aqui um caso de uma barra engastada livre, né? Aí vamos supor que eu apliquei um momento inicial, tá? Vamos dizer que eu apliquei um momento de primeira ordem. Vamos dizer que esse momento de primeira ordem é constante, é um momento aplicado no topo do piloto, né? O que é que essa barra vai fazer? Essa barra vai deslocar, tá? Essa barra vai deslocar, né? Quanto é esse delta? Eu não sei. Eu não sei quanto é esse delta, não. Mas eu consigo calcular. Eu conhecendo esse momento fletor, eu consigo calcular esse delta de certeza, tá? Mas vamos supor que aqui estava atuando uma carga P, tá? Também. Então a minha peça é uma peça flexo-comprimida, né? E como o meu momento fez com que essa barra se deslocasse, né? O meu P veio parar aqui junto, né? E agora, vê que interessante. E agora, eu vou ter um delta momento, um adicional de momento, que vai ser justamente P vezes esse delta. Tá? P vezes esse delta. Então, se eu chamar esse delta 1, eu vou ter P vezes delta 1, para me dar o meu primeiro acréscimo momento do delta M1. Agora, esse acréscimo de delta M vai fazer o quê? Vai gerar um novo deslocamento. Deixa eu botar outra cor. Vai gerar um novo deslocamento, né? Que eu vou chamar aqui de delta 2, né? Vamos dizer assim. Delta 2. E aí esse P veio parar aqui agora. E aí eu tenho um delta M2 que vai ser igual a P vezes delta 2. Então eu vou adicionar um delta M2 aqui. Esse aqui é o 1, né? E assim por diante, até o momento que isso entrar em estabilidade, né? E cada vez a tendência de uma estrutura estável é que delta M vá diminuindo, tenda a zero, tá? E que delta também vá diminuindo. Cada novo delta, né? Vá diminuindo. E dessa forma você vai entrar em equilíbrio. Se sua estrutura não for estável, né? Então, quer dizer que vai entrar em colapso por tombamento, que a gente chama, tá? Vai tombar, simplesmente tombar, porque não é estável. E nesse sentido, quando eu chegar no meu deslocamento final, eu vou ter um delta M final aqui, né? Que vai ser P vezes o delta, né? Final, tá? E aí eu vou ter o que a gente chama de momento de segunda
ordem, que vai ser nada mais, nada menos que o momento de primeira ordem mais esse delta M. Já ouviram falar disso, pessoal? Em algum outro local do curso? Estruturas metálicas, talvez? Estruturas de concreto? 2? Tem estrutura de concreto 2, né? Bom. Ninguém está se pronunciando, não sei se estão me escutando aí. Bom, vamos para frente. Paciência. Okay. Então, isso é o que a gente chama de... Beleza. Isso é o que a gente chama de momento de segunda ordem, tá? Então, momento de primeira ordem é o momento antes desse efeito de instabilidade. O momento de segunda ordem é um efeito depois desse efeito de instabilidade, porém, um efeito de instabilidade que se chega a um equilíbrio, né? Ou seja, a gente não chega até a carga crítica, tá? A gente nunca chega até a carga crítica. Quando a gente chegar à carga crítica, não tem volta, tá, pessoal? Não tem como voltar. Então, já foi. E nesse sentido, quando a gente estiver trabalhando aqui com compressão de peças esbeltas, a gente vai estar falando de efeitos de primeira ordem e efeitos de segunda ordem, tá bom? Só que aqui, no caso aqui da norma de madeira, né, eu acho que de aço também, não tenho certeza, ao invés de a gente falar de momentos de primeira ordem e segunda ordem, a gente vai chamar de excentricidades de primeira ordem e excentricidades de segunda ordem, tá? Obviamente que a excentricidade vai ser o momento de primeira ordem dividido pelo esforço normal. E a excentricidade de segunda ordem vai ser o momento de segunda ordem dividido pelo esforço normal, né? Eu acho que fica bem claro aí. Só que ao invés de a gente estar trabalhando com momentos, a gente vai estar trabalhando com excentricidades, tá? E o segredo de trabalhar aqui com peças, seja ela medianamente esbeltas ou esbeltas, né, é justamente como sair dessa excentricidade de primeira ordem para a excentricidade de segunda ordem, tá? E nesse sentido, se tem excentricidade, a gente está falando sempre de flexão composta, né? Se tem esforço normal de compressão e flexão, a gente sempre vai estar falando de flexão composta. E, portanto, por isso que eu falei para vocês que para ver essa parte de compressão de peças esbeltas, a gente precisaria primeiro passar pela parte de flexão composta, né? Que foi o que a gente fez. Só que o que acontece? Você percebe aqui, ó, que essa minha equação é menor, é reduzida, né? Só tenho um esforço normal, que só tinha esse mesmo, e só que eu só tenho um momento fletor. Então, o efeito da flambagem, sempre vai ocorrer em apenas uma direção. A gente não vai considerar que ela vai flambar nas duas direções. A gente vai considerar que ela vai flambar só em uma das direções. E essa direção é sempre a direção mais esbelta, né? Então, se eu tenho uma peça com uma esbeltez em torno do eixo X de 40 e uma esbeltez em torno do eixo Y de 100, a gente sabe que a flambagem, a instabilidade se dará em torno do eixo X, tá? E nesse sentido, a gente estará considerando aqui as instabilidades, essa flexão composta aqui em torno do eixo X, tá? Então, ok. E aí, eu não sei se eu faço de 9h30. Eu vou dar uma pincelada, né, como calcular, e na próxima aula a gente faz o exemplo, tá? Então, a gente revisa e faz o exemplo na próxima aula. Vamos lá. Para elementos medianamente esbeltos, né? Primeiro, a gente tem que considerar uma excentricidade acidental, né? Que eu falei que é justamente um erro de obra, alguma coisa do tipo assim. E essa excentricidade acidental vai ser o vão da peça, o comprimento da peça, né? Do pilar, da barra de trilhos que seja, dividido por 300. Isso aqui é fixo, tá?
Isso aqui depende só do comprimento da peça. Então, é um chute. Então, vamos dizer aqui, uma margem de erro aí, né? Uma excentricidade acidental. E a gente vai ter ainda uma excentricidade inicial, né? Que seria o próprio momento elástico que pode haver na peça, né? Então, como eu falei para vocês, vai vir esse esforço já direto da análise estrutural. Então, se eu faço um pórtico plano ou um pórtico tridimensional, se eu tiver cargas horizontais, vão surgir invariavelmente flexão, né? A não ser que as ligações sejam todas rotuladas, né? Os nossos sejam todos rotulados. E aí, nesse sentido, o momento de primeira ordem é um momento que é dado do problema, né? Ou seja, isso vem da análise estrutural. Né? Esse momento de primeira ordem vem da análise estrutural. E aí, a excentricidade inicial é justamente essa excentricidade elástica, né? Vamos dizer assim, vem da análise estrutural da peça. Então, é um momento de primeira ordem dividido ou momento elástico, eu chamaria aqui melhor de momento elástico, dividido pelo esforço normal. E esse valor, a norma pede que seja maior ou igual a H sobre 30, né? Em que H é a maior dimensão da peça, tá? Então, portanto, eu tenho que respeitar um mínimo. Se esse meu momento aqui não é suficiente para causar uma excentricidade maior que esse cara, então eu vou considerar essa excentricidade mínima, tá? Então, e aí o que a gente chama de excentricidade de primeira ordem vai ser justamente o soma, né? Da excentricidade elástica ou inicial, que a gente está chamando aqui, com a excentricidade acidental, beleza? E a excentricidade de cálculo, ou seja, a excentricidade de segunda ordem, tá? Só está com outros nomes aqui, tá? Ou seja, a excentricidade final, a gente vai calcular fazendo a excentricidade de primeira ordem multiplicado por essa relação aqui, ó. E essa relação depende justamente da carga crítica de Euler, tá? Essa carga aqui, tá? É a carga crítica de Euler, tá? De Euler. E esse cara aqui todo é simplesmente uma relação. Qual é essa relação? É o quão longe está a minha força da minha carga de Euler, tá? Quanto mais longe tiver a minha força aplicada, meu esforço de compressão aplicado em relação à carga de Euler, então esse valor aqui tende a ser menor, né? Esse valor aqui tende a ser menor. Vamos lá? Quanto maior esse cara aqui, mantendo esse cara constante, esse valor aqui de baixo dá menor e, portanto, o valor todo dá maior, né? É isso mesmo. Se esse ND aqui for menor, for baixo, então esse cara, ou tender a zero, né? Vai ficar aqui FE sobre FE, portanto, eu tenho aqui que a excentricidade de segunda ordem seria igual à primeira ordem, né? Se o meu esforço normal fosse zero. Então, é isso mesmo. Essa é a ideia da coisa. E a carga crítica de Euler a gente calcula assim, isso aqui é dado da questão. Ou é dado lá de mecânica 3, eu não vou entrar aqui no mérito, tá bom? No mérito. Mas basicamente é π ao quadrado multiplicado pela rigidez da flexão da peça, a modularidade vezes inércia, né, na direção em que ela vai flambar, dividido pelo comprimento efetivo de flambagem, né? Isso aqui é extremamente importante, o comprimento efetivo de flambagem. E a gente falou que se a peça tiver engastado e livre, né? E isso daqui a gente chama de comprimento L. Então, meu comprimento efetivo será 2 vezes o L, tá? E se eu tenho qualquer outra situação, por exemplo, biapoiado, né? Ou biengastado, ou engastado apoiado, né? Por norma, a gente vai considerar o comprimento efetivo igual a L, tá? L. Apesar de que, matematicamente, analiticamente, a gente comprova-se que o comprimento de flambagem desses caras aqui é menor do que L, tá? Mas a norma pede para utilizar no mínimo L. Ou seja, o comprimento efetivo ou vai ser 2 vezes o L real, ou vai ser o próprio L real. Então, tá dado o problema aqui, tá? O passo a passo. Né? Qual é o passo a passo? Calcular quem é a excentricidade acidental, calcular quem é a excentricidade inicial, somar e encontrar a excentricidade de primeira ordem, calcular a carga crítica de Euler e calcular, portanto, a excentricidade final. E com essa excentricidade final, a gente calcula o momento de segunda ordem, tá bom? Momento de segunda ordem. Dúvidas, pessoal?
Beleza. Já para elementos esbeltos, o que muda é o seguinte. A gente vai adicionar uma nova excentricidade aqui a esse cara. Além dessa excentricidade aqui de cálculo, a gente vai considerar essa excentricidade aqui devido à fluência do material. Tá? Eu vou entrar melhor no mérito na próxima aula. Mas, ou seja, a excentricidade de primeira ordem, além de ser a inicial mais acidental, a gente ainda vai considerar uma excentricidade devido à fluência, tá? Vamos voltar aqui o que é fluência, pessoal. Eu acho que vocês já viram, já pagaram materiais, né, de construção civil, já pagaram aí, acho que alguns de vocês já pagaram concreto, então vocês já sabem a definição de fluência, né? Então, fluência é o seguinte, o material elástico, né, o material perfeitamente elástico, a gente aplica carga, ele deforma, a gente solta a carga, ele volta para a situação original. E essa deformação é diretamente proporcional apenas à carga aplicada. Apliquei a carga, a deformação vai aparecer instantaneamente. Porém, a madeira, assim como o concreto, assim como rochas, né, eles são materiais que não são perfeitamente elásticos. Eles são materiais... primeiro que eles são elastoplásticos, né? Eles têm sempre uma fase elástica e depois uma fase plástica. Mas, além disso, eles são materiais viscoelastoplásticos, né? Ou seja, tem um comportamento também viscoso, né? E, portanto, esse comportamento se dá devido ao acréscimo de deformações que ocorrem, mesmo com a carga constante. Ou seja, eu falei para vocês que o comportamento elástico, para aumentar o deslocamento, a deformação, eu tenho que aumentar o carregamento. No caso do material viscoso, né? Se eu aplicar uma carga e deixar aquela carga por muito tempo aplicada, a deformação continua a ocorrer. Tá? Ou seja, a mesma carga constante, só depende do tempo para essa carga, para essa deformação ir ocorrendo. Né? Então, como esses materiais têm um comportamento viscoelástico, essa deformação pode ocorrer ao longo do tempo. Né? E, portanto, a fluência só ocorre com cargas que duram, né, para aquelas cargas que estão aplicadas por muito tempo na estrutura. Né? Não é o caso do vento, por exemplo. O vento bate, né, e diminui. Bate uma rajada e solta. Bate uma rajada e solta. Ele não fica aplicado na estrutura, como é o caso do peso próprio, da carga dos materiais, né, e tudo mais. E, geralmente as cargas permanentes. Né? Então, tudo que tiver relacionado à fluência aqui, a gente vai considerar apenas carregamentos permanentes. Né? E por isso que nessa equaçãozinha aqui nossa, só tem aqui, ó, esforço normal devido ao carregamento permanente. Né? E os carregamentos, os esforços normais devido aos carregamentos acidentais, a gente vai multiplicar por esses psis aqui, que são coeficientes redutores. Perdão. Ou seja, a gente vai considerar toda a carga permanente e apenas parte da carga acidental, porque parte da carga acidental ocorre de forma muito rápida, né? Então, não vai gerar problemas de fluência, apenas parte da carga acidental que pode ocorrer durante um tempo considerado ao longo da vida útil. Né? Então, é isso que a gente está considerando aqui nessa equação. Por isso que o esforço normal aqui para utilizar essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que separar em esforço normal permanente e esforço normal acidental. Tá? Porque a gente vai considerar apenas parte do esforço normal acidental. Professor, e se eu quiser considerar tudo como esforço permanente? Pode ir. É a favor da segurança. Tá? É a favor da segurança. Só vai estar gastando mais dinheiro. Beleza? É tudo uma questão de facilidade, né, versus custo. Tá? E aí tem essa equaçãozinha aqui, né? Depende também da carga crítica de Euler, né? Depende dos esforços normais, da relação entre esforço permanente e acidental. E depende também das excentricidades de primeira ordem devido às cargas permanentes. Então, esse cara aqui, ó, excentricidade de primeira ordem e excentricidade inicial devido às cargas permanentes. Tá? Esse G aqui, pessoal, é de gravity loads. Tá? Então, portanto, é de cargas gravitacionais permanentes. Tá? É como eles chamam lá as cargas permanentes lá fora, em inglês. Né?
E a gente tem aqui as excentricidades acidentais, a excentricidade também acidental. Né? Então, com esse exponencial, se lembra que, só destaque, eu acho que vocês sabem disso, né? Esse exp aqui significa que é elevado a essa bagaceira toda, né? Esse é o neperiano, né? Beleza? E aí, depois é só calcular essa excentricidade a mais, que é devido à fluência. Ah, tá. E por que deve-se considerar esse efeito a mais devido à fluência? Porque, vamos lá. Eu tenho um carregamento aqui de compressão, certo? Essa peça vai sofrer uma deformada inicial. Vai sofrer uma deformação inicial. Né? Com o tempo, essa carga aplicada permanentemente com o tempo, né? Essa minha deformada tende a aumentar. Tá? Essa minha carga tende a aumentar. Essa minha deformada tende a aumentar. Se essa minha carga, se essa minha deformada aumenta, eu tenho uma nova excentricidade aqui, que eu estou chamando de EC, né? EC, tá? Então, a gente tem a excentricidade elástica e a gente tem a excentricidade devido à fluência. Beleza? E isso você só precisa considerar para peças esbeltas. Para peças medianamente esbeltas, isso não é considerado, tá bom? A grande diferença entre um e outro é isso. Na peça esbelta, a gente considera a fluência. Na peça medianamente esbelta, a gente não precisa considerar a fluência, tá bom? Dessa forma, a excentricidade de primeira ordem agora vai ter mais um termo, né, que vai ser a excentricidade devido à fluência. E a minha excentricidade final vai ser calculada da mesma forma, né? Ou vai ser a excentricidade de primeira ordem multiplicado por essa relação aí, que envolve a carga crítica e o esforço normal aplicado. Esse φ aqui, ó, é o coeficiente de fluência, que aí vai depender da situação que você tem os carregamentos. Então, usualmente é permanente, aqui você vai considerar 2, tá? Esse φzinho aqui, 2. E esses psi são aqueles coeficientes de ações, né? Psi1, Psi2 e Psi3, né? Que a gente multiplica as cargas acidentais, né? Aí vai depender do uso da edificação, né? Se é uma coberta, se é um pavimento de um edifício residencial ou comercial, tá? Psi varia com isso. É o nosso gama F2, né? Voltando lá para a carga para nossas aulas de ações e segurança das estruturas. Então, basicamente, é essa sequência, né? O que a gente vai estar fazendo é calculando essas excentricidades todas, né? E verificando aqui a resistência à compressão junto com flexão, né? Portanto, uma flexo-compressão aqui. Uma flexo-compressão. Na próxima aula a gente faz um exemplo e esses exemplos de exercícios propostos ficam para a próxima aula só, tá? Na próxima aula eu passo para vocês. Então eu vou parando por aqui, 9h50, faltam 10 minutos aí de aula, mas eu vou parando por aqui para não começar um exercício e fazer ele na carreira, né? Na pressa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Então, se não tem, eu vou parando a gravação por aqui. E a gente se vê